às vezes, por mais que estejamos despertos, algumas coisas passam despercebidas. É o caso dos filmes de horror, em especial chama a sua atenção para o filme Eu Sou a Lenda, onde você vê uma mudança meia radical, diferente das demais, mas que sempre também apresentam que é uma mudança nos olhos do monstro, do zumbi, da criatura. É uma coisa que pouca gente para reparar. Eu mesmo via que tinha mudança, mas não focava nisso, nunca foquei nisso. Mas agora isso muda. Com a dica do nosso querido irmão Gustavo Castro, fica aqui o agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Para quem não sabe, está chegando agora, seja bem-vindo. Quem está falando aqui é o Davi. E na dica do nosso irmão, como eu ia dizendo, vai ficar provado que essa mudança nos olhos da criatura, até nas séries mais espirituais como Sobrenatural, voltadas para o lado mais espiritual das coisas, também mostra essa mudança, inclusive os olhos ficando negros. Você vai perceber que tudo aquilo ali não foi por acaso. E está chegando o momento de a verdade ser revelada de o porquê foi feito. Então, como não há tempo a perder e esse assunto é para lá de importante, pega agora mesmo cremogema de chocolate e vamos iniciar o nosso quadro. Senhores do Mundo. Matéria da UOL, muito recente, de 8/2/2023, e diz o seguinte: doença que deixa olho esverdeado e dói como parto, alerta australianos. Inclusive, meus irmãos, eu tenho outra matéria para apresentar para vocês, logo mais, que muitos australianos estão deixando o país. Eu pergunto a você, o que é que está sendo feito lá que o mundo não sabe? Por que tantas mudanças repentinas, inclusive no clima, tudo pegando fogo de repente, como foi há alguns anos? O que é que está acontecendo com a Austrália? Ninguém explica, meus irmãos, só Deus sabe. Vamos lá. A doença rara, apelidada de olho de Natal, está em alta em uma região rural do sudoeste da Austrália, deixando os médicos em alerta após de mais de 30 casos. Causado por secreções tóxicas de uma espécie minúscula de besouro, a infecção provoca uma secreção de cores fortes nos olhos e dores extremas, comparadas de um parto, de acordo com especialistas. Eu não li essa matéria, estou lendo junto aqui com vocês, mas, como sempre, eu gosto de ir pausando para a gente ir entendendo, meus irmãos. Eu pergunto a você, o ser humano começou a viver na Austrália agora? Não, Davi, já faz muito tempo. Começou a existir agora? Não, Davi. Segundo a ciência, há milênios. Pois bem, o besouro também é uma coisa nova? Ixi, Davi, esse aí é mais antigo ainda do que o homem. Pois bem, por que é que a gente nunca ouviu falar disso? O que é que mudou de antes para agora? Porque se existia humanidade, se existia Austrália, se existia besouro, por que é que a gente só tá vendo essa tal dessa doença, olho de Natal, agora? Bom, aí eu lembro a vocês de outros vídeos que a gente fez aqui, e é por isso que eu digo da importância de você acompanhar regularmente os vídeos. Porque em outros vídeos, como os inscritos mais despertos sabem, nós falamos das modificações genéticas que estão sendo feitas em tudo que existe nesse planeta. De planta, animal até ser humano. Tudo. Estão modificando, estão recriando espécies que sumiram. E eu pergunto, as pesquisas que esses homens vão sendo feitas com as tais cobaias, tem chance de vazar? Existe essa possibilidade? Ou o que o homem faz é perfeito? E aí eu pergunto, uma espécie dessa modificada, se juntando com a espécie não modificada, dá origem a uma espécie natural como sempre foi, ou começa a criar outros seres mestiços também modificados? E aí sim começa a aparecer uma coisa nova que nunca teve antes. Eu vejo por esse lado. E aí é pensamento meu, por isso é que eu faço questão de dar a pausazinha, né? Para que você possa entender de onde vem o meu raciocínio, família. Não é só por causa dessa matéria, mas tudo que a gente vem lendo, vem escutando, vem estudando. E de repente, as consequências desse normal de agora. Entende, família? E acredito que qualquer um que pensar vai chegar a uma conclusão no mínimo parecida. Então eles dizem, a doença tem sido observada em locais de trabalho agrícola e é causado por uma espécie de besouro chamado Orthopterus, que mede apenas meio milímetro e dificilmente é achado quando visto a olho nu. Então ele é quase que invisível pelo tamanho. Outra coisa interessante aqui, e que aí soma com a narrativa deles, né,
das mudanças climáticas e tudo, e que a atividade agrícola, né, que está causando isso, ou seja, começa a ser um risco. Olha como isso vem numa hora a acalhar e encaixar com a ideia dos caras. Os caras querem diminuir as atividades agrícolas pelo mundo todo. Você sabe, você que acompanha o canal mais uma vez, né, eu reforço isso. Nós mostramos vídeos aqui passando as notícias para vocês. Por exemplo, países como a Holanda estão até limitando o número de animais por fazenda. Estão comprando terras produtivas para deixar parada, para que a vegetação cresça nela. Tudo isso está acontecendo. Inclusive eles multam também pesado os produtores que não se encaixam com as regras que eles criam. Então é muita coisa ao mesmo tempo acontecendo. E aí vem uma coisa dessa reforçar a narrativa que os caras já têm. E aí eu pergunto, por quê? Né? Eles continuam dizendo aqui que ao ser esmagado, esse inseto libera uma tal de pederina, que é uma toxina, quando entra em contato com o olho, faz com que a superfície ocular se encha de bolhas e caia, segundo o optometrista Rob Holloway. São as secreções que causam a impressão que o olho muda de cor, como no caso de uma garota que ficou com o órgão esverdeado. Essa da imagem aí que eu estou mostrando para vocês. Desde o final de dezembro, cerca de 30 casos foram registrados na região de Albui-Wodonga, de acordo com um especialista. A doença costuma aparecer mais durante o verão australiano, daí a ligação com o Natal e seu apelido. O especialista também explica que a maior parte das vezes é fácil dar o diagnóstico, devido aos relatos de dor extrema e visão turva. Ouvimos pessoas comparando a dor com a de um parto, relata. Embora cause muita dor, a condição costuma ser tratada facilmente sem deixar sequelas, com o uso de colírios anti-inflamatórios e antibióticos. Hoje em dia, usamos uma lente de contato de bandagem sobre a área afetada, que impede que o ar chegue ao tecido danificando, disse ele. Com pouco conhecimento sobre o inseto, a única maneira de se proteger contra a infecção é usando óculos de proteção quando estiver ao ar livre, nas áreas em que o animal é detectado. Então agora as pessoas lá, né, que trabalham em zonas rurais, né, vão ter mais essa, vão ter que usar óculos, né, para evitar esse problema. Agora, engraçado é que eles dizem também que não conhece muito esse inseto, essa espécie. Então ela apareceu agora, é uma coisa nova. Então, meus irmãos, você só vê falar aí nos jornais, principalmente aqueles mais ligados às autoridades, você só vê falar dessas coisas como as melhores do mundo. Mas o intrigante é que você não vê os benefícios reais na vida das pessoas, muito pelo contrário. O que você está vendo é só atropelo e mais atropelos. É realmente impressionante, família, o que está acontecendo no mundo. E daí, para isso evoluir para uma coisa muito pior, é um estalar de dedos, meus irmãos. Um estalar de dedos de verdade. Por exemplo, se você lembrar, né, desse mal terrível que a gente enfrentou, teve um outro problema antes que pareceu mais um treinamento para o que vinha. Vocês lembram também que teve aquele alarme todo sobre a gripe aviária, lembra? Que muitas cidades, né, instalaram postos para medicação dentro de shopping e etc, né, falando com as pessoas, olha, se previna. E algumas pessoas, né, ficaram seriamente preocupadas e até começaram a usar já a máscara. Eu lembro que você via algumas poucas pessoas usando aqui nos shoppings da cidade, principalmente aquelas com poder aquisitivo maior, né, que tem mais informação. E elas todas usando aquilo ali. E eu lembro até de alguns profissionais virem na televisão e dizer, olha, para que esse alarme todo? Isso é uma coisa que está sob controle, gente. Não precisa estar com tanto medo. Logo depois, passou-se um tempo. E o que é que aconteceu com o mundo? Então, meus irmãos, as coisas vão acontecendo fora da normalidade, mas são apresentadas da forma mais normal do mundo. E, infelizmente, uma coisa simples, que é ler uma matéria como essa. Mas quem lê, geralmente, até pelo corre-corre, não para questionar o que está sendo dito. Nessa matéria você ouviu o quê? Que os olhos ficam verdes por causa de um inseto. Então, aí já veio o primeiro questionamento que nós fizemos. Nem o ser humano, nem o inseto são novos. Por que só agora? Primeiro ponto. Depois você escuta falar que eles não conhecem esses insetos. Como é que pode? Como eu disse, a Austrália não foi criada agora. Como é que tem um tipo de inseto e ninguém conhece? Então, segundo ponto. Terceiro ponto, isso acaba reforçando a narrativa das mudanças. Serve para isso. E acaba mudando o dia a dia das pessoas, porque quem está nessas áreas agora, por medida de segurança, afinal já são mais de 30 casos, né, vai ter que usar óculos para poder trabalhar no campo. Então veja como é que as coisas vão acontecendo, família. E é estranho também, né, que um animal tão pequeno
e a pessoa esmague ele e depois leva aquilo ali para os olhos. É bem esquisito uma coisa. Pode acontecer? Pode. Mas aí você começa a juntar com essas outras coisas, como nós levantamos no vídeo, né? Coisas modificadas aqui, coisas modificadas ali, melhoradas. Aí eu pergunto, será que uma coisa não tem a ver com a outra? Ao mesmo tempo que eu vejo a humanidade toda perdendo a sua utilidade, já que principalmente os serviços e funções mais básicas, a tecnologia vai tomar conta, família. Isso aí não tenha dúvida. Vai ser mais comum do que você imagina nesses próximos 5 anos, você ir num restaurante, principalmente os melhores, em lojas, principalmente as melhores, e você não vai ser atendido por gente. Até, justamente, lembre das realidades que foram apresentadas em filmes como o Demolidor. Lembra? Demolidor, do Sylvester Stallone. A menina chama o Stallone pra dar uma, e ele pensa que é a moda antiga, ela coloca um capacete na cabeça dele. E aí ele diz, olha, eu não quero fazer assim, eu quero fazer como se faz antigamente. E aí ela diz, nossa, que absurdo, ela fica indignada, até enojada. Eu diria até ofendida, por quê? Porque foram tantos problemas de saúde que eles enfrentaram, um atrás do outro, que o governo teve autoridade para banir o relacionamento íntimo. Quem quer ter filhos vai, né, na realidade daquele filme, vai diretamente a um laboratório. E aí são selecionados a dedo e faz a inseminação. Nada de corpo a corpo, porque passou a ser crime na realidade do filme. E veja, uma coisa que hoje é legal, ela pode passar a ser crime amanhã por causa das circunstâncias que envolve tudo aquilo ali. E o que você está vendo, meus irmãos, é justamente isso. Tem leis agora sendo criadas, você já viu, né, que até 2024 o presidente do Banco Central já falou que quer instalar o real digital aqui. Nós já falamos em outros vídeos anteriores sobre esse tema, que quem andar com dinheiro em espécie, num valor maior do que vai ser determinado, não sei se vai ser 500, 800 reais, 1.000 reais, mas é um valor por aí, quem andar acima desse valor estará cometendo crime. Então veja, meus irmãos, hoje você pode vender seu carro, sua casa, receber à vista, ninguém fica sabendo disso, só você e o comprador. Você recebeu à vista. É perigoso guardar o dinheiro em casa, é por isso que existe o crime. É justamente por isso. Para forçar você a fazer coisas que acabam beneficiando certas instituições. Vou parar por aqui. Mas ainda, se você quer assumir o risco, você guarda o dinheiro dentro de uma caixa de sapato, debaixo da cama, no armário, onde você quiser. Ninguém fica sabendo. Isso passará a ser crime. Hoje não é. Hoje é um risco que você corre, mas é por sua conta. Então entenda, meus irmãos, como é que as coisas são feitas. E esse besouro, que deixa o olho verde, né, parecido com as criaturas que a gente já viu em séries e filmes. E aí eu digo pra você, será esse mais um ensaio, meu irmão? Eu deixo aí a pergunta. Nós voltamos com 2 vídeos, não esquece, está sendo 1h10h30 da manhã, que é a hora que a maioria dos inscritos estão em pé, né, estão acordados. E o outro às 5h45, regulamento como sempre, tá certo, meus irmãos? Conto com a ajuda de vocês, compartilha, mostra para mais pessoas, para que a gente fure a bolha e não fique só entre nós. Um abraço, meus irmãos, fiquem com Deus e fui!